Bora lá, moçada. Questãozinha aí de cinemática, movimento retilíneo e uniforme, né? Aquele movimento feito com velocidade constante. Vamos ler o enunciado aqui e já começar a discutir essa resolução. Esse é o momento em que você pausa o vídeo, lê o enunciado e tenta fazer, né? E aí, a partir de agora, nós vamos resolvê-lo sozinho, mas sempre tente antes de assistir a resolução. Vamos embora. O ônibus P sai de São Paulo com destino a Jundiaí, mantendo uma velocidade constante de 80 quilômetros por hora. Beleza. 15 minutos depois, o ônibus R sai de Jundiaí com direção a São Paulo, também com velocidade de 80 quilômetros por hora e percorrendo em sentido contrário, o mesmo trajeto do ônibus P. Então, cada um está vindo em um sentido, né? Sabendo que a distância entre as duas cidades é 50 quilômetros, os ônibus se encontrarão a uma distância de São Paulo igual a. Então, pessoal, em um primeiro momento aqui, eu vou traçar um referencial positivo aqui, tá? Quem manda no referencial é quem está fazendo a questão, né? No caso, serão vocês aí nos referenciais de vocês. Mas eu vou colocar um referencial de posição aqui positivo no sentido para a direita. E vou atribuir que a origem desse meu referencial, ou seja, a posição zero, seja o quê? Seja a cidade de São Paulo. E como a cidade de Jundiaí está a 50 quilômetros distante de São Paulo, então eu tenho uma certa posição aqui, que é a posição 50 quilômetros, onde se encontra a cidade de Jundiaí. Num primeiro momento, eu tenho um ônibus que eu vou chamar, né, de ônibus P, que parte de São Paulo com uma velocidade constante de 80 quilômetros por hora, né? Velocidade positiva, né? Porque está apontando no sentido positivo do meu referencial, tá? E aí, antes, né? E aqui tá lá o ônibus em Jundiaí, o ônibus que ele. Vou fazer até de uma outra cor aqui, ó. Em Jundiaí, o ônibus que a princípio tá parado. Ele tá quietinho ali, sem velocidade. Por quê? Porque o ônibus que sai de Jundiaí, que é o ônibus R, ele só vai começar a fazer a sua viagem sentido São Paulo 15 minutos depois que o ônibus de São Paulo saiu. Então, em um primeiro momento, nós vamos calcular qual é a distância que o ônibus que sai de São Paulo, o ônibus P, ele percorre durante esse intervalo de tempo de quanto? De 15 minutos, né? Porque é só a partir daí, e desse intervalo de tempo delta t, que o ônibus lá de Jundiaí ele começa a vir sentido a São Paulo, né? Um delta t de 15 minutos. Pessoal, aqui é bom a gente entender e refletir um pouco mais sobre o conceito de velocidade. O que que significa uma velocidade de 80 quilômetros por hora? Quer dizer que a cada hora esse móvel, no caso o ônibus, percorre 80 quilômetros. Então, quantos quilômetros ele vai percorrer em 15 minutos? Aqui dá para resolver até com uma regrinha de 3, porque a gente sabe que em 60 minutos, que no caso é uma hora, ele vai percorrer quantos quilômetros? Ele vai percorrer 80 quilômetros, assim como em 15 minutos, ele vai percorrer uma certa distância x, né? Podemos aqui multiplicar cruzados, 60x é igual a 15 vezes 80, né? Então, x é igual a 15 vezes 80 dividido por 60, né? A gente pode simplificar, o 15 vai dar 1, o 60 aqui vai dar 4 e finalmente podemos dividir 80 por 4, ou seja, x vai ser igual a 20 quilômetros, né? Então, quando o móvel, o ônibus R, ele partiu de Jundiaí, o ônibus P já estava na posição que 20 km, ele estava passando aqui. Então a gente vai fazer um novo referencial nosso. É como se o tempo tivesse zerado, né? Como se fosse uma primeira parada desse ônibus aqui no quilômetro 20, e aí a partir desse momento os dois móveis vão andar conjuntamente. Então fazendo novamente um referencial aqui positivo, ó, mesma coisa, gente, ó, eu tenho zero aqui representando São Paulo, só que agora o ônibus P vai estar em qual posição? 15 minutos de viagem, ele andou 20
quilômetros, ou seja, ele está na posição 20 quilômetros, executando uma velocidade de mais 80 quilômetros por hora. Beleza. E neste mesmo instante vai sair lá da posição de Jundiaí, ou seja, a posição 50, né, de Jundiaí, o ônibus R, né? O ônibus R com uma velocidade, já que o sentido do deslocamento do ônibus R ele é contrário ao nosso sentido positivo do referencial, então a velocidade do ônibus R vai ser menos 80 quilômetros por hora, onde esse menos só quer dizer para a esquerda, enquanto o mais quer dizer para a direita. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Então eles estão vindo um de encontro com o outro com a mesma velocidade, né? E agora a gente vai calcular em quanto tempo eles se encontrarão. E para isso eu vou extrair aqui as condições iniciais desse movimento, né? Eu tenho que a posição inicial do móvel, né, do ônibus P, que é esse aqui, ela é quanto? Ela é de 20 quilômetros. E a velocidade do ônibus P é constante igual a mais 80 quilômetros por hora. Então, eu jogando aqui na função horária da posição, né, que é a função horária da posição do movimento uniforme feito com velocidade constante, eu tenho que a posição do ônibus P é igual à posição inicial do ônibus P mais a velocidade vezes o tempo, sendo que posição inicial e velocidade, né, eu tenho aqui. Então, substituindo, eu tenho que a posição do ônibus P vai ser igual a 20, que é a sua posição inicial, mais 80 vezes o tempo. De forma análoga, né, eu tenho que a posição inicial do móvel R, né, no caso do ônibus R, vai ser de mais 50 e que a velocidade de R vai ser menos 80. Se né, posição de R é igual à posição inicial de R mais a velocidade de R vezes o tempo, né, eu também posso substituir a posição inicial e a velocidade pelas condições que me foram dadas, ou seja, a posição de R vai ser igual a 50, só que a velocidade é negativa, menos 80t. Aqui eu tenho, né, para ambos os ônibus, as funções horárias, ou seja, diga-me qual é o tempo, que te direi qual é a posição desse ônibus P. Diga-me qual é o tempo, que te direi a posição desse móvel, né, desse ônibus R. Agora, ele quer saber qual é a distância em que eles estarão de São Paulo no momento do encontro. Então, a princípio, vamos calcular esse instante em que eles vão se encontrar, e a gente sabe que no encontro, né? Então, isso aqui serve para qualquer exercício em que dois móveis vão se encontrar, mas o que que eles têm em comum no encontro? A sua posição, né? Eles estão passando exatamente pelo mesmo local, pela mesma marco de posição na estrada, ou seja, no encontro a posição do ônibus P é igual à posição do ônibus R. E a função que determina a posição do móvel P vai ser 20 mais 80t. Já a função que determina a posição do móvel R, do ônibus R, é 50 menos 80t. Resolvendo essa equação do primeiro grau, passa esse menos 80 para o outro lado, vai ficar que 80t mais 80t, que foi para a esquerda, é igual a 50 menos 20, que foi para a direita, trocando o sinal. Eu tenho que 160t é igual a 30, então o t vai ser igual a 30 sobre 160, ou seja, o t, simplificando aqui por 10, né, vai ser 3 sobre 16 horas. Então, o que que significa esse 3 sobre 16 horas? Realmente é uma fração de hora, né? Mas esse t que a gente encontrou é o intervalo de tempo necessário para que esses dois móveis se encontrem. Agora, para calcular a posição do encontro, basta pegar o instante de encontro e jogar ou na função horária do ônibus R ou na função horária do ônibus P. Afinal de contas, é nesse instante em que as posições vão ser iguais. Eu vou fazer aqui
para o móvel R. Vocês façam em casa, substituindo aqui no móvel T e no móvel P, né, na função horária, e tem que dar o mesmo valor. Então, substituindo aqui, a posição do móvel R, né, ou seja, do ônibus R, no instante T igual a 3 sobre 16, vai ser igual a 50 menos 80, e aí o tempo ali em cima eu vou substituir pelo quê? 3 sobre 16. 3 sobre 16. Portanto, a posição do móvel R no instante 3 sobre 16 vai ser igual a 50 menos 80 dividido por 16 vai dar 5. Então, vai ficar 50 menos 5 vezes 3, que é 15. Então, a posição do móvel R no instante do encontro, que é 3 sobre 16 horas, vai ser igual a 35 quilômetros, né? Então, no encontro, eles estarão exatamente nessa posição, na posição 35 quilômetros, né? Os dois vão estar passando por esse mesmo ponto aqui. Note, né, que de 20 para 35, o móvel P andou 15 quilômetros, e de 50 para 35, o móvel R andou 15 quilômetros. Eles vão andar a mesma distância porque eles estão com a mesma velocidade, né? E o tempo de encontro é comum naturalmente para os dois. Agora, o comando da questão é o seguinte, ó. Ele pergunta: sabendo que a distância entre as duas cidades é 50, os ônibus se encontrarão a uma distância de São Paulo igual a, bom, o instante do encontro, a gente sabe que aqui, ó, na posição 35, aqui é o encontro. E como a origem do nosso referencial é São Paulo, qual é a distância entre a posição 0 e a posição 35? É de 35 quilômetros. Ou seja, o móvel A, P, né, o ônibus P sai de São Paulo, anda por 15 minutos, e aí sim o móvel R sai de Jundiaí e eles se encontram na posição 35 na estrada, que corresponde a uma distância de 35 metros de São Paulo. Portanto, a resposta dessa questão é a letra D. Beleza, moçada? Excelente questão aí de encontro, né? Sai um pouco da caixinha, porque tem essa diferença no tempo, né? Ou seja, o móvel P ele sai um pouco antes, então a gente tem que analisar um segundo instante aqui, que é quando eles partem dessas posições aqui juntos, né? Tem o seu grau de dificuldade, mas é uma questão clássica de encontro de dois móveis que estão trafegando em velocidades diferentes. Como um complemento aqui, a gente pode trabalhar como se comporta o gráfico da posição pelo tempo a partir do momento que os móveis eles se encontram, né? Eles começam a se movimentar juntos, né? Então eu tenho a posição em quilômetros e eu tenho o tempo aqui em hora. E a gente sabe que o móvel que sai de Jundiaí tem a posição inicial 50 e o móvel que saiu de São Paulo, passados 15 minutos, ele vai ter a posição inicial que 20. O ônibus de São Paulo, movimento progressivo, uma reta crescente, né? Aqui, né? Essa reta representa qual função? Posição vai ser igual a 20 mais 80t. Já o ônibus de Jundiaí está fazendo um movimento retrógrado, né? Então ele está é uma reta decrescente, né? Essa reta representa a função horária posição do ônibus R é igual a 50 menos 80t, e este aqui é o ponto de encontro. Quando aconteceu esse encontro? No instante 3 sobre 16 horas. E qual era a posição desse encontro? A posição desse encontro era no quilômetro 35. Beleza, moçada? Então aqui é só um a mais aqui para a gente também poder interpretar esse gráfico, tá bom? Até a próxima aí, valeu, ótima questão.